Deus não te envia sem provisão. Em 1 Reis, capítulo 17, versos 2 ao 7 diz: Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Vai-te daqui e vira-te para o oriente. Esconda-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos te traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu o que, passados os dias, o ribeiro secou, porque não havia chuva na terra. Em muitos momentos nós achamos que Deus não está vendo o que está acontecendo conosco, como também achamos que Deus não está conosco. Mas o mais importante nessa passagem é que Elias, após proferir esta profecia que não iria mais chover, isso no versículo anterior, no versículo 1, ele fala assim: que não haverá chuva e nenhuma gota de que não haverá orvalho e nenhuma gota de chuva na terra de Israel, assim segundo a minha ordem. Por causa disso, uma conjectura minha é que Elias iria sofrer uma grande perseguição se continuasse no meio do povo. Então Deus retira Elias do meio do povo, o esconde no ribeiro de Querite. Mas antes de ele mandar que Elias fosse para o ribeiro de Querite, no verso 4 diz: E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Ou seja, Deus prepara as condições para que Elias possa estar no ribeiro de Querite. O que podemos tirar de aprendizado com isso? É que Deus ele nos tira de um lugar, mas ele já tem um outro lugar preparado para nós. Como também aconteceu em Gênesis, versículo 21, Gênesis capítulo 21, do versículo 15 ao 19, que relata a passagem em que Agar ela é esposa da casa de Abraão. Agar ela vai para o deserto, ela passa por muita dificuldade nesse deserto e ela acaba perdendo um pouco da sua visão. Acredito, é uma conjectura minha, que Deus a guia até o poço, até onde o poço, só que Agar sem visão acaba não vendo nada, acaba se afastando do seu filho, sentando debaixo de uma árvore e começando a clamar e a chorar. Só que logo após, Deus envia um anjo explicando, falando com ela, e depois disso, depois da passagem deste anjo, Deus abre a visão de Agar. No último versículo, se não me engano, no verso 19, fala assim: E Deus abriu a visão de Agar, e ela viu o poço. E assim, depois que Deus entregou a profecia para Agar, que o seu filho seria pai de grandes nações, Agar vê o poço, e assim pôde continuar a sua história. Para uma reflexão final, nós podemos ler 1 Coríntios capítulo 2, verso 9, que diz: Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que amam. O que nós podemos tirar proveito sobre isso? É que nós cristãos temos que ter total confiança no caminho que Deus tem para nós. É o que eu digo. Um homem sábio, sábio é um homem que teme e confia no Senhor. A paz do Senhor.